que foi o meu ano? Quais coisas eu fiz e que deram errado na minha vida? Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero estar trazendo uma reflexão, até mesmo porque a gente está aí no final do ano, não sei qual momento que você vai assistir esse vídeo, mas a gente está no final do ano de 2025 e eu gostaria de trazer um ponto muito importante aqui para vocês sobre algumas reflexões que eu estava fazendo. Hoje foi um dia em que eu escrevi algumas metas, alguns sonhos que eu quero estar alcançando, algumas coisas que eu quero viver no ano de 2026. E eu sei que você também já deve ter feito ou está fazendo, né, as suas metas. Mais uma coisa que eu quero que a gente observe é que a gente começa o ano querendo viver coisas novas, querendo viver o extraordinário. E, gente, isso não é errado, tá? Você tem sim que querer viver coisas novas, você tem que querer viver o extraordinário. Só que uma análise em que eu estava fazendo é que a gente colhe tudo que a gente planta. Então, assim, analisa tudo que você plantou em 2025. Até mesmo para você não se frustrar se entrar um ano novo e nada de diferente não aconteça na sua vida, já de imediato. Então analisa, como é que foi o meu ano? Quais coisas eu fiz e que deram errado na minha vida? Um exemplo meu e do meu esposo. O ano de 2025 foi um ano em que a gente teve 2 recomeços. Eu já falei isso aqui para vocês em alguns vídeos, em que nós estávamos no estado de Goiás, que é onde a gente está atualmente, em janeiro. Em janeiro a gente decidiu ir embora para o estado do Tocantins e acho que em outubro a gente decidiu voltar para o estado de Goiás, porque eu tô grávida e analisando entre os 2 estados, as 2 cidades, a gente chegou à conclusão de que o estado de Goiás, a cidade que estamos morando atualmente, seria melhor para criar o nosso filho ou filha, porque a gente ainda não sabe. Então a gente decidiu voltar. Então foi um curto período de tempo, se eu não me engano a gente passou 9 meses para lá. E assim, a gente teve que vender nossas coisas, todos os nossos móveis aqui, né, em Goiás, para ir para lá. Lá a gente comprou alguns móveis também, tivemos que vender novamente para poder voltar para cá. Então assim, o nosso ano de 2025 foi uma loucura, porque teve muito recomeço na nossa vida. E com isso, eu tô falando tudo isso aqui para vocês, né, toda essa história, para vocês entenderem que tudo que a gente plantou, a gente está colhendo até hoje. Inclusive a gente vai colher no começo de 2026, talvez até o meio do ano. A gente vai colher porque a gente plantou muita conta. E a gente teve que vender nossas coisas, teve que comprar outras coisas. Então assim, a gente, no meio desse período todo, a gente ficou devendo. E assim, analisando hoje a nossa situação, que inclusive foi o que eu fiz hoje, eu analisei todo o nosso histórico de 2025, não dá pra mim começar o ano de 2026 querendo que as minhas finanças sejam extraordinárias, porque a gente plantou algumas coisas. Então eu não posso esperar que eu vou entrar o ano não devendo nenhuma conta. Não dá. Então assim, eu tô passando essa reflexão aqui para você refletir também, para você não entrar o ano de 2026 já frustrada com o que pode acontecer ou o que não pode acontecer, tá? Então, reflita, reveja a sua realidade, reveja as coisas que você fez. Ai, gente, eu fico me mexendo aqui porque a minha barriga já tá um pouco grande e as costas dói. O assunto nada a ver do vídeo, né? Mas, enfim, reflita aí na sua vida, até mesmo nas suas metas. Uma das coisas que eu anotei, né, para 2026 é literalmente quitar todas as contas, todas as dívidas que a gente fez nesse ano de 2025, tirar todas as restrições que a gente tem nos nossos nomes. Então, assim, são
é uma coisa que eu notei que a gente vai ter que resolver, querendo ou não, a gente vai ter que resolver. E eu estipulei essas metas para resolver essa questão. Então, assim, é uma coisa realista. Então já fica a dica para você, né? Vamos colocar aí que você também tá devendo demais. Já coloque isso como uma meta. Olha, ano que vem eu vou quitar todas as minhas contas. Não dá para você entrar o ano sem conta, né? Acho que não dá tempo mais. Só se você ganhar muito bem. Aí você consegue quitar todas as suas contas. Mas, assim, a nossa realidade hoje, a gente não consegue quitar todas as contas de uma vez. Vai ter que ser aos poucos. Ainda mais pela quantidade de contas que a gente fez. Então, as metas que eu elaborei foi em cima disso. Foi pra gente quitar nossas contas. Foi pra gente comprar nossas coisas novamente, os nossos móveis, que a gente precisa fazer isso. A gente já comprou algumas coisas e precisa comprar muito mais, e precisa comprar as coisas do bebê. Então, assim, vai ser literalmente o ano de consertar todos os erros que a gente cometeu em 2026. Então, reveja os erros que você cometeu em 2025, para que você conserte em 2026 e não cometa os mesmos erros. Eu, particularmente, eu e meu esposo, a gente decidiu que não vamos mais comprar coisas parcelado, comprar coisas fiado, nós não vamos mais. Se nós tivermos condições de comprar nossas coisas à vista, a gente vai comprar à vista. Se não tiver, a gente não vai comprar. Então, a gente chegou nessa conclusão de que a gente vai trabalhar muito mais, de que a gente vai começar a guardar dinheiro, de que a gente vai quitar nossas contas para limpar o nosso nome. Foi essa as conclusões que a gente chegou. Então, assim, um resumo para você não espere viver aí o extraordinário no ano de 2026 se você plantou algumas coisas ruins em 2025, tá? Primeiro você precisa resolver as pendências que você tem desse ano que já tá se encerrando para viver o extraordinário em 2026. Resolva suas pendências que com certeza você vai viver o extraordinário. Vocês entenderam aí, né? O que eu tô tentando dizer. Com essas pendências resolvidas, a sua cabeça ela vai ficar muito mais leve, ela vai ficar muito mais tranquila para você conseguir pensar melhor, analisar melhor e reescrever novas metas para 2026 ainda. Tá? Eu particularmente depois disso eu já penso em reescrever coisas novas, mas o meu foco principal é isso, quitar as contas, pra gente poder ficar mais tranquila, até porque agora, na minha realidade, vai vir o nosso bebê, vai vir o nosso primeiro filho ou filha. Enfim, essas são as nossas prioridades. E quais são as suas prioridades? Pense sobre isso. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário, né? Talvez até contando um pouco da sua história ou da sua realidade, ou o que você vai fazer para mudar a sua realidade. E é isso, gente. Eu deixo algumas indicações para vocês aí na descrição. Tem os meus livros, tem o nosso curso Fórmula SW Digital. E é basicamente isso. Se você tem interesse em estar adquirindo alguma coisa, é só clicar aí na descrição desse vídeo.